Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela. Bem-vindo, bem-vinda, amiga e amigo da Central 3 e da Trivela. Eu me chamo Leandro Yamin e te convido para uma hora de conversa comigo, Bruno Bonsante, Felipe Lobo, Matias Pinto e Leandro Stein. Somos 5 rapazes a fim de falar de futebol. Prometemos responsabilidade, leveza e, principalmente, mais importante, prometemos que não vamos levar a sério nada que venha da Federação Paulista de Futebol e do Campeonato Estadual de São Paulo, que vai ser disputado em algum lugar, né? O Paulo Júnior, nosso irmão, sugeriu uma plataforma da Petrobras no meio do oceano, alguma coisa assim, né? Porque daqui a pouco o vírus está em Volta Redonda também, né? Volta Redonda não achou. Você lembra aquela propaganda da Nike que eles faziam num navio, um torneio, que tinha um campeonato? A Federação Paulista devia fazer isso aí. Tinha também aquela história do cara que fez uma ilha na Itália, em águas internacionais, e criou, se declarou Ilha das Rosas. A Ilha das Rosas, isso. É um filme muito bom, inclusive recomendado na Netflix. Aí é um filme muito bom. Filmaço. Leandro Stein, que está vestido de vermelho, porque agora é um patrocinado da Netflix, vai sempre dar um jeito de dizer dos filmes da Netflix que estão. Mas é bom, hein? Algum filme tcheco. É muito bom. Tchequio, né? O uniforme da Tchequia, que tinha uma grande seleção em 96. Gostei de torcer por aquele time. Você tá bom, Stein? Tá tudo certo, sim. Eu prefiro a República Tcheca de 2004, né? Acabou sofrendo com a Grécia, mas acho que prefiro até de 2004, assim, questão de talento, do que a de 96. Eu botei num bolão em 2006 que a final ia ser República Tcheca e Brasil. Bruno Bonsante, Baros ou eu esqueci o nome do glorioso australiano que jogou o Mundial de Clubes. É Kewell, né? Kewell. Viduka? Viduka. Tem o Kewell, tem o Kewell. Não, Kewell. Que jogou no Liverpool, certo? Baros ou Kewell? Kewell. Gosto, sempre contundente, firme e muito convicto de suas respostas, Bruno Bonsante. Hoje a gente vai falar um pouquinho da Libertadores feminina, a gente vai falar de Champions League, a gente vai falar de Liga Europa, de data FIFA, vai conversar com você que está aqui ao vivo. Não tem como a gente conversar com você que ouve o podcast gravado depois, por uma questão óbvia, mas a gente sempre gosta de receber mensagens posteriores, mesmo as críticas, quando construtivas, são muito bacanas a gente ouvir e ler. A gente está sempre, estamos nas redes sociais, aí é sempre um prazer para a gente trocar essa ideia com vocês. Apoie o jornalismo independente. apoia.se/Trivela, apoia.se/Central3. A redação da Trivela, o estúdio da Central 3, precisa que o nosso público considere esse tipo de ajuda, porque a gente depende desse financiamento, a gente depende desse recurso econômico para sobreviver, pois, como digo sempre, o e-mail do McDonald's ainda não pingou. Uma festa do Big Brother, só a cenografia de uma festa do Big Brother pagava o ano da Trivela e da Central 3. Mas cada um na sua, eles também faturam muito, né? A gente também não está aqui, né? Quando o lobo fica puto, as pessoas não saem na janela gritando, comemorando, né? Então a gente também não tem a audiência do Big Brother. Eu tinha um diretor de teatro que falava: a gente não tem o sorriso do Richard Gere,
mas ele também não tem o nosso sorriso, né? Então vamos com o nosso, vamos com o que é nosso. A gente pode não ter a audiência e o dinheiro do Big Brother e da Globo, mas eles também não têm um Bruno Bonsante, eles também não têm o Felipe Lobo, eles também não têm o Leandro Stein. Isso é só aqui. E o Matias Pinto, eu lembro que 2 semanas atrás ele fez o programa com a gente aqui sem abrir a câmera, né? E hoje meteu uma beca monstraça, hein, Matias? É a minha camisa de verão, porque aparentemente ainda está verão em São Paulo, então Isso. Bateu 31 graus hoje, então eu vim para o estúdio uma camisa mais leve. É só isso. Perfeito. Matias, um uruguaio do Butantã e de Santana do Livramento, né? Meu pai é de Santana do Livramento. Santana do Livramento, na fronteira ali, Matias que foi criado na quente Butantã e que raramente aparece com essa roupa, mas quando veste essas roupas de golinha assim, fica um cara de uruguaio, jeito de uruguaio, voz de uruguaio. Vamos nessa, gente, porque não teve uruguaio na final da Libertadores. Ô Lobo, quero falar um pouquinho com você sobre isso. A Ferroviária é campeã. Não é novidade que times brasileiros ganhem a Libertadores feminina, né? Só hoje, dado o desnível técnico, a diferença do Brasil para o resto, o Brasil só perde realmente por uma catástrofe, né? Porque você tem 2, às vezes 3 chances. Então, para o América de Cali tirar o Corinthians já foi uma façanha, ganhar da Ferroviária seria outra façanha, ainda que o futebol colombiano seja, no meu ponto de vista, depois do futebol brasileiro, o mais desenvolvido no continente, mais até que a Argentina, porque já lotou estádio, já conseguiu alguns direitos para as mulheres lá interessantes que o resto do continente ainda não conseguiu. Então não é um acaso o América de Cali chegar numa final de Libertadores. Mas legal de ver, a Ferroviária consegue o seu 2º título. Muito se discute, né, times grandes chegando na elite do futebol feminino, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, São Paulo, os times chegando, e a gente pensa, os times menores, né, as Ferroviárias da vida, São José, os Kindermans, vão perder espaço, né? E a gente vê um time como esse da Ferroviária, com a excelente Aline Milene comandando o time do meio para frente, sendo campeã. Legal, uma boa notícia. É uma grande notícia. E segue fazendo história, né? Porque a Ferroviária teve a primeira técnica campeã do Campeonato Brasileiro e agora a Lindsay Camila já é outra técnica já, mas conquista como técnica na Libertadores, né? Então são marcas que vão sendo quebradas, né? Barreiras que vão sendo quebradas que são importantes. A Ferroviária, na verdade, viu uma oportunidade muito grande, né, no futebol feminino, porque como a gente já falou várias vezes aqui em outros momentos falando sobre futebol feminino, o investimento no futebol feminino é muito baixo, né? Você precisa de muito menos dinheiro comparado ao masculino, claro, para você ter um time competitivo, importante e tal. E isso, o Real Madrid, que até 3, 4 anos falava que não teria um time feminino porque ele não é sustentável, e entrou na onda porque viu o Atlético de Madrid e Barcelona investindo muito pouco e ganhando repercussão internacional. A Ferroviária consegue fazer isso no âmbito nacional e agora, de novo, consegue o título da Libertadores, é importante demais. Tem muitas jogadoras de seleção, né? Não e é histórico já, né? Não é de agora. Então, é um trabalho que precisa ser valorizado mesmo, porque a gente sabe que tem time, como você falou do Kinderman, o Avaí empresta camisa, né? Porque não quer gastar dinheiro para fazer um time de fato, e aí se associa. A gente vê isso acontecer em vários esportes, esportes que o pessoal chama de amadores, né? Mas não são bem amadores, mas em vez dos times aproveitarem, né, os times grandes mesmo ainda titubeiam muito, né, para investir de fato, tirando talvez o Corinthians, os outros ainda engatinham, né, nesse processo. Vou falar rapidinho que uma coisa que eu acho marcante é o América de Cali, né, como a gente já tinha falado na quinta-feira, perdeu 4 finais na Libertadores masculina, chegou numa final da Libertadores feminina, perdeu também,
e a Ferroviária tem todos os méritos, mas assim, claramente o América de Cali estava com alguma uruca ali. Se a gente considerar que o time acertou 3 bolas na trave no segundo tempo, o primeiro gol da Ferroviária também acabou sendo um lance de sorte, né, uma falha da goleira, então pesa também esse histórico contrário ao América de Cali aí, emplacando seu 5º vice na Libertadores, o primeiro feminino, num jogo que, segundo tempo, poderia realmente ter tido um empate pelas chances que o América de Cali criou, né? Foram 3 bolas na trave, e também a gente precisa destacar um lance da Luciana, ela faz uma defesa no mano a mano, que foi um negócio espetacular e acabou segurando esse resultado a favor da Ferroviária. E a campanha da Ferroviária é heróica também, né? Porque começa sendo goleada pelo Libertad, depois só empata com o Peñarol, e aí se classifica nos gols marcados, empatado em pontos com o Libertad, depois de golear a Universidade de Chile na última rodada, que acabou sendo a líder do grupo, ganha do River Plate só por 1-0 nas quartas, e fica no reencontro da Universidade do Chile ganhando os pênaltis. Então é uma campanha que poderia ter acabado na fase de grupos, e depois ainda foi difícil chegar à final, e teve esse jogo aí que o Stein falou contra o América de Cali. Eu tinha dito, viu, Stein, no intervalo do jogo, lembrado dessa coisa, né? Os 4 vices do América de Cali, e pensei, hoje não dá para reclamar do destino, porque o juiz ajudou, né? A árbitra deu um pênalti inexistente, a goleira falhou, né? Então não dá para reclamar muito do azar, da sorte do destino, da urucubaca. Mas aí começou o segundo tempo, 1 bola na trave, 2 bolas na trave, 3 bolas na trave. Eu falei, tem uma coisa aí, né? Tem um negócio. O América de Cali e Libertadores realmente tem um encanto aí que precisa ser quebrado, que nem o Deportivo Cali foi capaz de quebrar no masculino, e o time feminino do América não foi capaz tampouco de vencer. Vale lembrar que a Ferroviária está com um time cheio de novidades, né, cheio de reforços, então, embora seja um time que a gente está acostumado a ver disputando títulos, chegando nas fases finais das competições, está em começo de trabalho, uma técnica que está em começo de trabalho, então a oscilação ao longo da campanha é normal. Ela não tinha experiência com aquele grupo de jogos demais, né? Não tinha vencido grandes jogos, perdido grandes jogos, é um começo de trabalho com um elenco novo, então é normal que oscile. E a Ferroviária oscilou enquanto era tempo, e na hora de decidir, na hora de vencer as partidas, mostrou um pouquinho do que o Ponce falou na quinta-feira, né? Ele usou a expressão memória institucional. Memória institucional, né? Mostrou que alguns chamam de camisa, né? Mostrou que tem ali, né? Quando a gente fala de camisa, a gente fala disso, a gente não fala do pano, né? Exato. E aí venceu de branco, né? O Ferroviária venceu de branco. O lugar que tem um uniforme grená, a cor do Lanús. Venceu o América de Cali, que joga de vermelho, a cor do Huracan. O jogo foi na cancha do Vélez Sarsfield, ou seja, uma lista aí de referências a times medianos da Argentina, e quem achar que o Vélez Sarsfield não é mediano, que pule no meu peito. Eu quero pedir desculpa para o nosso ouvinte se eventualmente o meu microfone não estiver muito bom, tá? Eu vi aqui o pessoal falando que parece que está estourado, não sei se era o meu ou não, mas peço desculpa, a gente teve um probleminha técnico e não podia atrasar muito mais. Então, nós vamos com o que dá, tá bom, senhores? E eu vi o jogo numa transmissão chilena, e daí eles ficavam enfatizando o tempo todo, né, o apelido do time da Ferroviária, que é Las Guerreras Granates. Ficou bonito, de fato ficou bonito. Como é que é sereia em espanhol, Matias? Sirena. Sirena? E como é que é sirene em espanhol? Também. Então tá errado, então não tem como. Que loucura, hein? Um abraço para o Francisco Mairim, que pergunta Morata ou Léo Gamalho. Na ponte, Léo Gamalho. Paulo Pereira, boa noite. Rafael Velasco, grande Trivela, um abraço para o Gabriel também, descobriu a live, eu via sempre na academia. Agora não tem mais academia, mas a live continua. Tudo, inclusive podcast, tudo na comunicação é isso. Trata-se de conseguir se encaixar na vida da pessoa. Se a pessoa ficar no trânsito, lavar louça,
vai na academia, lava a roupa, anda com o cachorro, tem que dar um jeito de entrar ali, né? Tem que dar um jeito de entrar na vida da pessoa. Acabou a academia, mas a gente está aqui ainda, que bom que você nos ouve ainda assim. Luiz Felipe Campos, Brasfoot ou Futebol Manager? Posições diferentes, ô Luiz. Diego Santos, grande abraço. Rafael Velasco perguntou aqui, ano que vem teremos Taubaté e São José? Acho que não teremos. Acho que o São José fica e o São José também fica, cada um na sua divisão. Paulo Pereira, Bergkamp ou Laudrup? Difícil, Bergkamp. Bruno Cota e o assistam, hein? Assistam. Qual é o nome? Last Chance U. Tem no negócio do Stein lá, chama Netflix, né, Stein? Na locadora vermelha. A locadora vermelha, Muito bom, Last Chance U. É sobre pega de basquete, que é bom. Wilson Santos, levar o Paulistão para Orlando. Então, por que não, né? Por que não? A Federação Paulista, a gente já falou. Rola até público. Na Flórida rola até público. Rola, pior que rola mesmo. A Federação Paulista já teve um esquilo de mascote, né? Em 97, 98, eles lançaram a Serelepe, era um esquilo. Não tem um esquilo em São Paulo. Cidade São José tem. Mas pro norte do estado tem também. Então, São Paulo capital não tem um esquilo, nem no zoológico, se bobear, se encontra um esquilo. Mas enfim, para a Federação Paulista. A família Paulista Paulistão também, lembra? Família Paulistão. Atenção, Fará. Vamos para a volta redonda e não vamos disso falar. Sorteio da Champions League definida. Quinta-feira passada a gente falou dos classificados, mas não sabia dos confrontos. Bruno Bonsante de Oliveira Sobrinho. Real Madrid e Liverpool. Quem deu mais sorte e quem deu mais azar? Uma boa pergunta. Não sei se eu tenho a resposta para isso. Eu acho que os dois deram uma certa sorte, porque o Porto era evidentemente o adversário que todo mundo queria enfrentar nas quartas de final. Acabou caindo com o Chelsea. Depois do Porto, eu acho que não tinha time muito fraco. O Real Madrid acaba pegando um Liverpool que está numa má fase, começando a dar uns sinais de recuperação, mas ainda numa má fase, e o Liverpool pega um Real Madrid que não se mostrou confiável em nenhum momento nessa temporada. É um time que não é fácil de ser batido, é um time que tem qualidades, tem uma defesa forte, tem um contra-ataque muito rápido e objetivo, o Vinícius Júnior, o Benzema é ótimo, então é um time que pode complicar, claro, tá brigando pelo título espanhol, mas haveria adversários mais difíceis para ambos, por isso que eu acho que é um jogo bem equilibrado. Eu acho que no auge dessa temporada, o melhor Liverpool foi melhor do que o melhor Real Madrid, e os dois piores, e o pior Liverpool talvez tenha sido pior que o pior Real Madrid. Na média, acho que o Liverpool jogou um pouquinho mais, mas nesse momento é muito equilibrado, porque a gente não sabe qual é a dimensão da recuperação que o Liverpool começa a esboçar, e o Real Madrid é sempre meio, desde o começo da temporada, desde o começo desse trabalho do Zidane, é sempre meio difícil de decifrar, né? Porque é um time que poucas vezes joga bem, mas continua ganhando os seus jogos. E foi um pouco assim também no tricampeonato da Champions League, como eu disse semana passada, mas tinha o Cristiano Ronaldo, era outra história, mas eu acho que é um jogo bem equilibrado. Acho que dentre as possibilidades aí é um dos jogos que chama mais atenção exatamente por isso, né? Acho que pelo momento incerto, acho que torna mais interessante. Todo o histórico de 2018 acho que acaba pesando um pouco, né? Embora o Karius esteja em Berlim hoje em dia, não esteja mais em Anfield, mas eu acho que vai ser um jogo interessante pelo próprio histórico recente entre os clubes e por ter um pouco esse caráter de tentar resgatar o momento, assim. Eu ainda, se fosse para apostar em qualquer um dos dois, talvez eu apostasse mesmo no Liverpool, mas o Real Madrid a gente nunca descarta, principalmente quando a gente vê os protagonistas ainda resolvendo e ainda carregando o time, né? O Benzema é essencial desde que voltou de lesão agora, como já vinha sendo antes na temporada. Sérgio Ramos tem seus probleminhas, mas ainda é um cara essencial e que pode ter o seu reencontro com o Salah, né? Que pode ser um elemento essencial dentro disso. E aí acho que vale a gente destacar também o Modric,
que até no programa de semana passada o Lobo elogiou, também acho que tem sido, não é mais o Modric a melhor forma dele na carreira, mas é um cara que consegue corresponder bem em partidas de um pouco mais de peso. Esse papel dele na organização do time, principalmente no meio-campo, que parecia na temporada passada ter encontrado um caminho, não encontrou. Eu acho que ele é importante dentro desse momento do meio-campo do Real Madrid, que também não é tão confiável assim quanto parecia na temporada passada, e é o cara que pode ditar o ritmo, pode encontrar o time da melhor forma, organizar o time da melhor forma para conseguir fazer um confronto um pouco mais favorável para o Real Madrid dentro daquilo que do estilo de jogo do Liverpool. O Real Madrid é um time muito imprevisível, né? E o Liverpool passou a ser essa temporada, né? É difícil, o encaixe ali é difícil de imaginar. Mas eu acho que os dois têm capacidade de causar problemas um ao outro, assim, então nas suas qualidades, né? O Real Madrid, nos dias bons, tem um meio-campo que consegue controlar muito o jogo. E o Liverpool tem características ali que o próprio meio-campo é bom, mas eu acho que o que perdeu mais essa temporada foi o ataque, né? O ataque não tem sido tão efetivo, mas um ataque efetivo do Liverpool pode causar muitos problemas para o Real Madrid, especialmente se não tiver ainda o Dani Carvajal, que tem passado uma temporada muito sofrida em lesões, sem um lateral direito de ofício, colocando o Nacho ali, o Mané num dia bom complica demais um jogador como o Nacho improvisado na lateral. Até o Zidane tem usado 3 zagueiros nesses últimos jogos para tentar resolver esse problema, mas é uma questão ali, pode ser interessante mesmo. Que o Stein citou, né, o confronto Salah e Ramos, e a imprensa madridista já está explorando isso, né, principalmente o Marca, que após o sorteio colocou na sua capa, né, dizendo que daí tentando passar uma mensagem motivacional de que essa equipe quer mais, né, pode render mais também no restante da temporada, né, porque a impressão que me passa vendo o Real Madrid é que é um time que acha que pode ganhar a qualquer hora, né? E muitas vezes tem que contar com as individualidades para tal. O Bruno Bonsante, acho que foi o Bruno Bonsante, disse que todo mundo queria pegar o Porto. Tá printado, né? O famoso tá printado. Quando o Porto foi campeão europeu. A Porto BR já marcou isso. Porto Brasil vai para cima de Bruno Bonsante. Se não o Porto, eu acho que tem um time que, pelo menos, vamos considerar que o trabalho não foi aquele trabalho dentro do que se planeja. Quando você começa uma temporada, você planeja o começo, meio e fim, tudo bonitinho, né? E o Chelsea, eu não vou nem citar o Dortmund, a gente vai falar daqui a pouco sobre o Dortmund, tadinho, vai pregar acho que o confronto mais complicado possível para o seu jeito, para o seu momento, mas eu estou falando do Chelsea, né? Que brincando pode ter, um pouco favorito, né? Tem um pouquinho mais de chance de chegar à semifinal do que o Porto, olhando time por time, batendo peso com peso, e é um time que chegou aí de maneira irregular, né? A gente tem como elogiar a temporada, a campanha do Chelsea, mas as coisas não aconteceram como no começo da temporada se imaginava, e no entanto está dando certo, né? O Chelsea, acho que parte, né, Lobo, parte como favorito nesse confronto. Parte muito como favorito. Aliás, o Chelsea é um time que eu não acreditava antes da chegada do Tuchel que poderia ir muito mais longe na Champions League, mas com a chegada do Tuchel o time melhorou realmente e acho que já dá para imaginar um confronto interessante, pensando muito no que o Chelsea pode fazer. E assim, em relação ao Porto, um time que eliminou a Juventus também você não pode subestimar, né, o que está fazendo, ainda que o Campeonato Português do Porto, né? Não, eu acho que é favorito. O Chelsea é completamente favorito. É que eu acho que a Juventus
fez isso, subestimou um pouco, perdeu jogando no Dragão, fazendo uma partida muito ruim e não teve aquele desespero de quem está perdendo o jogo, que eu acho que é muito simbólico também, né? Quando você está perdendo um jogo, você tem que fazer tudo para empatar. Claro, não é se jogar loucamente, porque tem o segundo jogo. Mas eu achei a Juventus muito conformada, achando que ganharia em casa. E as coisas não são assim, né? Enquanto o jogo está sendo jogado, você tem que tentar arrancar um empate para não sair com um prejuízo tão grande, né? E em casa, e a Juventus está sofrendo, né? No campeonato italiano a gente está vendo isso. Então, eu acho que o Chelsea não vai cometer esse erro. Acho que ninguém mais comete esse erro nesse campeonato contra o Porto. Se o Porto, por acaso, conseguir passar, ninguém vai fazer isso. Mas eu acho que seria uma surpresa para mim o Porto avançar. Não é o esperado. É quarta de final de Champions, né? Todos os times são competentes. E o Porto passou pela Juventus com méritos. Mas se fosse escolher um adversário, foi isso que eu quis dizer. Claro. E acho que tende a ser um jogo difícil mesmo para o Chelsea, mesmo assim, porque se o Porto repetir a estratégia que colocou em campo contra a Juventus, o Chelsea vai ter muita dificuldade para furar a defesa do Porto. Porque é um time que sofre um pouco no ataque ainda, né? Com o Lampard era um time, ao contrário desse, era um time que tinha boa fluidez no ataque, porque se jogava à frente de qualquer jeito, atacava com vários jogadores, mas tinha uma recomposição defensiva muito lenta, dava muito espaço para o contra-ataque. Agora que o Tuchel joga com 3 zagueiros, 2 laterais, joga com 2 volantes, o Kanté, agora, às vezes o Kovacic, o Jorginho, e tem só, na prática, 3 jogadores ofensivos. E o tanto que não está tomando de gol também não tem feito nessa sequência invicta, né? O Tuchel ainda não perdeu no comando do Chelsea. Então é natural que seja assim. É um trabalho muito no começo, mas no encaixe entre os dois times é possível que seja um jogo de poucos gols, um jogo de poucos lances decisivos, porque é sempre um risco também no mata-mata. Acho que vale a gente ponderar também que o Porto ele joga a temporada na Champions, né? A temporada no Campeonato Português não vai dar para o Porto ser campeão, são 10 pontos atrás do Sporting, acho muito difícil. A briga do Porto nesse momento no Campeonato Português é garantir a classificação para a próxima Champions, considerando que ainda tem uma disputa parelha ali envolvendo também o Benfica e o Braga. E no Porto, acho que até aproveitando o gancho, que vale um pouco a gente destacar também, o Porto anunciou hoje a renovação do Otávio, que é um meio-campo muito importante para o clube e que é um brasileiro que talvez valha a gente ficar de olho por construir uma relação mais próxima com o clube. O Otávio tinha propostas de outras equipes, tinha proposta para jogar no Leicester, tinha proposta para jogar no Milan e acabou optando por ficar no Porto. E acho que é bem interessante, assim, ser um jogador emblemático nesse papel que ele faz no meio-campo, na organização do time. É um cara importante para a gente destacar. E o Porto, que também vale a gente lembrar que nessa temporada ele sofreu algumas perdas em relação ao título na temporada anterior, né? Fez contratações importantes, alguns negócios deram certo, outros não, mas também perdeu jogadores centrais, e acho que o melhor exemplo é o Danilo Pereira, que era o capitão, que era o ponto de equilíbrio na cabeça de área, acabou deixando o clube indo pro PSG. Então o Porto também tem esse fator das mudanças, não é necessariamente um time com a mesma base que foi campeã na temporada passada. E aproveitando o comentário do amigo tipeiro, Emanuel Leite Júnior, por conta do chaveamento, não corremos o risco de ter um duelo na final entre Emirados Árabes e Qatar, né? Já que Manchester City e Paris Saint-Germain, se passarem, já jogam a semi, né? Esse é o lado mais forte da chave, né? Sim, Real Madrid e Liverpool joga a semifinal contra Porto e Chelsea, né? São os cruzamentos. Uma das pernas, né? Podemos ter Liverpool e Chelsea numa semifinal, potencialmente, né? Se o Liverpool passar pelo Real Madrid, o Chelsea passar pelo Porto, e é uma semifinal histórica, né? A gente já viu isso acontecer e 2008, muito polêmica, né? 2005, 2006,
também, não foi? Acho que foi 2007, isso. Foram dois confrontos bem polêmicos. Né? E acho que vamos jogar com VAR agora, importante. 8 também, quando foi os 3 ingleses na semifinal. Perdeu na prorrogação, o Liverpool perdeu na prorrogação. É verdade. Então é um confronto de rivalidade com alguma história aí na Champions League, que seria interessante. O Stein vai se preparar para falar de Borussia Dortmund e Manchester City, enquanto eu mando um abraço. O Guilherme Monferdini pediu para a gente calar a boca enquanto ele ia buscar uma cerveja. Já buscou, já bebeu, um abraço para você. Então, brincadeira, Guilherme. O Pedro Lemos pergunta, Alex, cabeça ou Iniesta? O Iniesta, né? Mas tá louco, né, Pedro? Aí também... poucos ganham do Alex, na minha concepção, mas aí não tem jeito. Michel Meguil, espera o Guilherme pegar a cerveja. Todo mundo aderiu. O Guilherme conseguiu um grupelho aqui de pessoas pró-cerveja. Felipe Martins, a UEFA deu algum indício de que vai estudar, usar uma bolha? Acho que não vai ser necessário, né? Parece que não é o que vai acontecer. Não dá indício, não. Ao contrário. Tá falando da Euro ter público, inclusive. Pois é. Qual a pior Copa do Mundo de vocês? Pergunta o Paulo Pereira. Para mim, 2010. Pessoalmente, 2002. Mas 2010, tecnicamente, foi a pior. Das que eu lembro de ter visto, para mim também, acho. Que foi. Eu gostei desde 2006. Acho que 2006 superestimada, mas outra discussão. Quadrado, redondo. Entendi. Entendi, danado. Ainda bem que era só uma piadinha de salão, né? Se fosse uma piada daquelas, eu tinha caído, porque li na maior inocência. Pedro Lemos, mas eu bloqueio, viu? Quando eu vejo que o príncipe árabe, não sei o quê, eu bloqueio. Comigo não tem essa brincadeira com o nomezinho de... Não vem com graça, não. O Fernando pergunta, eu bebo cerveja ou eu bebo cerveja? É o Rodolfão, né? Rodolfo, Israel e Rodolfo, né? Acho que é a dupla. Inclusive, tchau, Rodolfo, né? Só para deixar isso claro aqui. Tchau, Rodolfo. E nem é a minha banda preferida. Minha banda preferida é Clã de Bar e Capataz. Fio Borba, a internet caiu ou Cruz? Não, deu um probleminha, deu uma picadinha. Um abraço para o Eduardo Alexandre, Anderson da Costa, o Carlão Mota, consegui pegar ao vivo, tudo bem, gente. Agora vocês vão ouvir o Leandro Stein falar a verdade com a cara limpa sobre Manchester City e Borussia Dortmund. O City é favorito. Sim, o City tem mais time, é um time mais confiável, e o Borussia Dortmund não faz um ano bom. Aliás, é uma temporada na qual o Dortmund tem que lidar com alguns demônios, alguns fantasmas internos, já está pensando na temporada que vem, comando técnico, tudo. Mas, em contrapartida, a fase do Dortmund, um recorte curto, é boa. Tirando uma derrota para o Bayern de Munique fora de casa, que você considera que vai acontecer mesmo, está numa sequência de vitórias do Campeonato Alemão e conseguiu uma classificação na Champions. Então, não dou de vencido o Dortmund, não. Mas temos um favorito, né? É a hora da gente ver se o City joga dessa vez o que não jogou contra o Lyon, por exemplo, na temporada passada. Acho que tem um ponto importante aí, é o fato de que, assim, na temporada passada o Lyon não era um time pronto. O Lyon teve uma temporada bem acidentada, principalmente se a gente for pegar o recorte no campeonato francês, né, que ainda foi na temporada passada a malfadada passagem do Silvinho pelo Lyon, e o time chegou a ter certas ameaças de rebaixamento e tal, e no fim conseguiu ser um time mais competitivo na reta final da Champions. Acho que em 2 jogos para o Dortmund fica um pouco mais difícil, porque é uma equipe que individualmente ela se destaca mais, né? E a gente não precisa nem falar muito do Haaland, porque assim, toda semana já ele fala por si com seu futebol. Tem outros jogadores com capacidade de decisão, principalmente o Sancho, se estiver saudável, mas eu acho que a estrutura do time oscila muito e eu não tenho tanta confiança para enfrentar esse Manchester City. Não acho que
vai ser, por exemplo, o caso do Borussia Dortmund conseguir montar uma boa retranca para segurar o City e jogar de um jeito mais vertical. Não sei se é o suficiente. Porém, o time muitas vezes muda essa cara, né? É um time que, por mais que venha de bons resultados no campeonato alemão, não é totalmente confiável. Teve o tropeço nesse final de semana contra o Colônia e ficou a 4 pontos de distância da zona da Champions. Então, não é que está garantido no campeonato alemão. Tem essa questão de querer brigar por uma vaga na Champions, que não é o que se espera do Borussia Dortmund por toda sua força, por todo o seu investimento. E a Champions acaba tendo um peso muito maior para esse elenco, e eu acho que dentro dessas circunstâncias de não conseguir se classificar para a Champions, para a próxima Champions, se acontecer mesmo, acho que acaba não acontecendo, mas dentro dessa possibilidade, a Champions também serve muito de vitrine para alguns caras que podem resolver individualmente. Aí acho que é o que pesa um pouquinho a favor. E aí, citando novamente o Haaland e o Sancho, que são os dois jogadores com mais mercado e que dificilmente ficarão no clube se o Dortmund não se mantiver na Champions League para a próxima temporada. E aí o Manchester City acho que também acaba lidando com toda uma questão de pressão, de cobrança por resultado, pode pensar um pouquinho com mais carinho na Champions pela situação na Premier League, já está resolvido. E aí, reforçando um ponto que eu já falei em outras edições do podcast, é um time que tem crescido na reta final da temporada, o que não é o padrão dos trabalhos do Guardiola, que muitas vezes o time se desgasta na reta final da temporada. Então isso pode ser um fator a favor do Manchester City, mas é o time mais visado, né? Assim, acho que por momento, se fosse para escolher um dentre esses 8 presentes nas quartas de final, o time a ser batido é o Manchester City. Então acho que tem muito esse peso, e tem um peso de um histórico enorme de fracassos, né? Até uma coisa curiosa que eu peguei fazendo um texto semana passada sobre o confronto foi lembrar que o Manchester City tinha enfrentado o Borussia Dortmund em 2013 na fase de grupos da Champions. Era uma chave que também tinha Ajax e Real Madrid, e o Manchester City, ao perder na última rodada para um Dortmund misto, com um time já classificado, já garantido na primeira colocação, o City ficou na lanterna do grupo, né? Então o City ainda é um time que tem uma década ativa na Champions, é um time que amadureceu em relação ao que fazia no começo, nos tempos do Roberto Mancini, era um time que patinava na fase de grupos, cresceu muito nesse sentido, mas ainda é um time que se espera muito mais nos confrontos grandes de mata-matas, né? Até a gente for pegar as eliminações recentes, o que foi o jogo contra o Tottenham, foi um jogaço, mas que faltou um tris para o time se classificar, o que aconteceu contra o Lyon. Ainda é um Manchester City que falta mostrar um pouco mais de serviço, e que acho que dá essa brecha para o Borussia Dortmund ainda sonhar com essa classificação para as semifinais. Eu acho que tem um motivo para otimismo e um para pessimismo para o Manchester City nesse confronto. Para otimismo é o que o Stein já falou, né? É um time que não passa a confiança de que resiste a muita pressão. Se o Dortmund for passar, eu acho que vai ter que ser num confronto aí de 16 gols, sei lá, 4-3 e 3-2, coisas assim, porque eu não vejo fazendo 1-0 e se segurando, não consegue. Esse time ainda não consegue. O lado pessimista para o Manchester City é que o Dortmund é exatamente o perfil de time e de clube que eliminou o City nos últimos 3 anos, né? Desde a chegada do Guardiola. Foi o Mônaco no primeiro ano, depois o Liverpool, depois o Tottenham e depois o Lyon. Mas o Liverpool naquela época era mais próximo desse Dortmund do que era do Manchester City. O Liverpool que eliminou o Manchester City era um time ainda em formação, um time ainda com problemas defensivos e um time que tinha aí um ataque rápido como tem o Dortmund. Todos eles, inclusive, também têm essa característica, né? Você tinha o Mônaco que tinha o Mbappé, você tinha o Liverpool que tinha os 3 caras da frente, o Tottenham com o Son, você tinha o Lyon também sempre puxando o contra-ataque. Então, o Dortmund tem o perfil do clube que conseguiu eliminar o Manchester City nos últimos anos ali, muita qualidade individual, segundo patamar. Por outro lado, tem essa questão do próprio Dortmund ter falhas defensivas que talvez ele não consiga superar, e
desse City ser um pouco diferente dos outros. É um time mais seguro na defesa e é um time, como disse o Stein, não parece chegar nessa fase da Champions League tão decisiva com a língua no chão, como chegou em outras temporadas. Está chegando inteiro e isso pode fazer toda a diferença. Eu acho que um ponto também a favor do City é esse sistema mutante que o Guardiola tem conseguido fazer e tem encontrado soluções para os jogadores que acho que, se não são exatamente inesperadas para os adversários, os adversários têm encontrado muitas dificuldades para conter, né? Mesmo a questão da movimentação do falso 9, o trabalho dos laterais um pouco mais por dentro tem dado muito certo para o Manchester City, e num time com tanto recurso contra um Borussia Dortmund que, quando faz uma boa atuação defensiva, às vezes ainda toma 2 gols, eu acho que é muito perigoso para o Borussia Dortmund, e não sei se ter um Haaland lá na frente resolvendo é o suficiente dentro disso. Acho que o jogo mais... Porque eu fiz questão de pontuar, né, senhores? Tudo estratégia. O Porto e Chelsea, fiz questão de dizer, tem um favorito. City Dortmund, fiz questão de dizer, tem um favorito. Real Madrid e Liverpool, já a pergunta para o Bonsa foi, quem é mais feliz, quem é mais favorito? E eu acho que esse Bayern e Paris Saint-Germain é o jogo mais interessante no sentido de equilíbrio. Eu estou muito curioso para ver que tipo de Paris Saint-Germain, né, que tipo de postura a gente vai ver do Paris Saint-Germain, e o Bayern de Munique meio que a gente já sabe o que vai enxergar, sabe o que a gente vai ver, sabe que o Bayern de Munique entrega. Porém, o Bayern de agora não é tão forte, tão consistente, tão matador quanto o Bayern de alguns meses atrás. Ainda que tenha, enfim, consegue goleadas, né, arranca goleadas em poucos minutos, consegue resolver jogos de maneira muito... parece simples, né? Às vezes parece simples o que o Bayern de Munique faz. Mas acho que dá jogo, eu acho que dá muito jogo. Bruno Bonsante, qual o jogo dá Paris e Bayern de Munique? Curioso que você fala isso, que o Bayern é tão poderoso, né? Depois eles conseguirem ganhar por 4-0 no primeiro tempo com um jogador a menos, né? É isso. Eu discordo um pouco de você, porque eu acho que o Real Madrid e o Liverpool é mais equilibrado. Para mim lá é 50-50. Aqui eu vejo o Bayern um pouco acima, assim, acho que 55, 60, em relação ao Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain ainda não é um time que passa confiança, é um começo de trabalho ainda do Pochettino. Faz o que 2 semanas que perdeu do Nantes, sofreu não para se classificar do Barcelona, mas houve um momento ali em que parecia que poderia sofrer, né, que apareceu algum risco de uma vaga que parecia tão certa para o Paris Saint-Germain. Seria um outro desastre contra o Barcelona. Nesse sentido, eu acho que, claro, os dois lados têm jogadores magníficos, mas o Bayern de Munique está num estágio de time muito mais avançado do que o do Paris Saint-Germain, e apesar de algumas fragilidades recentes, que eu concordo que existem nessa temporada, não está sendo tão arrasador quanto na reta final da temporada passada, mas ainda é um time que joga de uma maneira coletivamente melhor do que o Paris Saint-Germain, e me passa um pouco mais de confiança. O Lewandowski continua numa fase maravilhosa, não para de fazer gol. Você tem bons jogadores em todos os setores, que é algo que o Paris Saint-Germain não necessariamente tem, não no mesmo nível dos do Bayern de Munique. Então, se eu fosse dar algum favoritismo nesse jogo, eu daria um pouquinho pro Bayern de Munique. E o Bayern, ele me parece um time muito resiliente, né? Na rodada do Clássico com o Borussia Dortmund, eu tinha feito um levantamento de que em metade dos jogos ele tinha saído atrás do placar, e dessa metade, outra metade, ele conseguiu a virada. Então é um time que vende caro a derrota, e tanto é que na própria temporada da Bundesliga são apenas 3 derrotas, e mesmo na adversidade ele conseguir um resultado positivo. Acho que esse ponto é bem... Não, manda ver, Stein. Não, acho que esse ponto que o Matias falou é bem importante, porque é um time com muito recurso, mas muitas vezes
entrou um pouco mais desligado, não manteve a intensidade totalmente alta como foi na temporada passada. Isso gerou complicações para o Bayern de Munique para ter uma disputa um pouco mais parelha na Bundesliga, embora não tenha se visto necessariamente isso na Champions, né? Na Champions ainda é um time que precisa de um grande teste, e acho que o Paris Saint-Germain vai oferecer um pouco mais isso, e aí acho que é até bom para a gente ver essa fase do Lewandowski, que já é a melhor temporada dele no campeonato alemão, né? Que é um negócio impressionante. Ele já passou o número de gols da temporada passada na rodada desse final de semana, deve bater o recorde histórico do Gerd Müller dentro de alguns dias, né? Dentro de algumas rodadas, já que ficou a 5 gols apenas. A pontuação dele na chuteira de ouro é impressionante, assim. Ele tá, acho que uns 20 pontos do segundo colocado. Até porque essa temporada, assim, tá faltando, assim, não tem ninguém estourando tanto na artilharia. O Lewandowski tá sobrando muito, e nos outros campeonatos não se vê tanto assim, né? E acho que pesa um fator importante nesse jogo também é o PSG. Por mais que tenha perdido para o Nantes, ele conseguiu corresponder em 2 confrontos diretos recentes. Acho que foram testes válidos dentro da realidade do campeonato francês, embora o Bayern exija mais. Mas conseguiu eliminar o Lille na Copa da França com um placar com boa autoridade, embora o Keylor Navas tenha sido decisivo. E nesse final de semana, num confronto direto com o Lyon, conseguiu ganhar antes de pegar e se reencontrar com o Lille depois da data FIFA no campeonato francês. Então já tomou a liderança antes do confronto direto. Acho que é um ponto importante para que o PSG vá mais tranquilo para esse encontro na Champions. E dentro disso, de ser um time que tem muita qualidade individual, mas coletivamente às vezes fica devendo, acho que um papel central vai ser o desempenhado pelo meio de campo. E para mim, um dos fatores que fez o Paris Saint-Germain golear o Barcelona na ida no Camp Nou foi realmente a maneira como o meio-campo jogou e a maneira como o meio-campo se portou. Acho que o Verratti e o Paredes fizeram 2 partidas monstruosas contra o Barcelona no Camp Nou. O Marquinhos também fez uma grande partida, não necessariamente no papel de marcação, mas no papel de organização durante a goleada. Então acho que para mim a chave, mais do que a qualidade individual para o Paris Saint-Germain aguentar esses 180 minutos contra o Bayern, vai ser essa consistência do meio-campo e essa capacidade do meio-campo tanto na proteção quanto para se organizar e para conseguir encontrar os espaços para as grandes estrelas do Bayern de Munique conseguirem brilhar, para as grandes estrelas do PSG conseguirem brilhar contra a defesa do Bayern de Munique, que tantas vezes se mostra vulnerável nesses lances de velocidade ou de 1 contra 1. Eu tenho o PSG é um time ainda procurando um pouco de identidade, né? Assim, melhor esses confrontos diretos. Esse jogo contra o Lyon foi muito avassalador, mas o Lyon também ofereceu espaço de uma maneira assustadora, né? Desde o começo do jogo. E o Mbappé tem feito um grande papel, mas eu gosto sempre de ressaltar isso. Acho que muita gente fala sobre o protagonismo do Mbappé, e de fato é impressionante, ele tem jogado bem, mas a consistência do Neymar quando está em campo é muito grande. Assim, o problema dele não é não jogar bem, é não estar em campo por lesão, porque nos momentos que ele ficou mais em campo, que foi como na temporada passada, o PSG se tornou um time capaz de bater com qualquer um. Assim. Então, o problema para mim do PSG é esse, é difícil você saber o que o time vai oferecer, porque a gente não sabe que condições o Neymar vai voltar, né? Voltou nesse domingo, mas jogou poucos minutos, com a partida já decidida, precisa retomar o ritmo ali, mas ele e o Mbappé juntos de fato uma arma muito grande numa defesa do Bayern que realmente tem seus problemas, né? Acho que o resto do time, o Bayern é melhor, é mais equilibrado, mas embora eu ache o Bayern favorito, não acho que seria surpreendente o PSG conseguir eliminar. É um confronto interessante. Eu também acho que eu concordo com o Bonsa que é mais equilibrado o Real Madrid e Liverpool. Acho que o Bayern é mais favorito nesse jogo do que qualquer um dos dois.
mas eu não acho surpresa o PSG eliminar o Bayern também. Um abraço para o Felipe PlayStation, empresário do ramo dos games. Valeu pelas palavras, companheiro. O João Calixto, será enfim o City vai dar algo na Champions? Interrogação. Eduardo Alexandre, um abraço. Pergunta qual seria o melhor time, o time onde o Haaland melhor se encaixaria fora do Dortmund. Eu prefiro nem pensar nisso, por enquanto. Quero desfrutar dele no Dortmund. O Leeds. O Leeds seria legal. Leeds, La Corunha, vamos para uns times diferentes, gente. Todo mundo vai pro Leeds. Vai pro Leeds, que é legal. Ele nasceu em Leeds, né? Eu vi alguém perguntando também, Amoroso ou Haaland, acho que então falta umas 3 artilharias por campeonatos diferentes para o Haaland. Não, Amoroso é mais jogador. O Haaland pode chegar lá, mas calma, né? Tá no começo ainda. E vamos ter criatividade, gente. Vamos jogar nos times legais. Não que não seja legal, mas é sempre os mesmos. Sempre o mesmo. Daqui a pouco, sabe? Que saco. Aliás, o Cavani vem ou não vem para a América, hein? Já deu, já também. Vai ficar lá. Dizem que é o sonho dele, né? Curioso. É o sonho que não se realiza e ninguém sabe por que não se realiza. Qual é o sonho do Hulk jogar? Eu traria o Cavani. Eu traria. Aliás, eu traria, na presidência do Guarani ou da Ponte Preta, eu traria Cavani e Luizito Soares. Era só eles quererem. Se for o sonho deles, é o meu também. Pedro Lemos, um abraço. Gui Honório, tchau, Rodolfo, fica Arthur, não entende esse lobo. Não é que o Arthur não está no paredão, Gui. A gente é fora tudo, 5%. É que não, 100%. Mas não dá para votar em quem não está, né? Exato. Felipe Hiroshi pede para eu mandar um abraço para o Tinho, o seu pai. Tinho Hiroshi. Ele começou esses dias a ouvir o meu time de botão. Que bom. Um abraço, Tinho. Um abraço, Felipe, Eduardo Alexandre, Rado Amoroso. Mas Hiroshi não é necessariamente sobrenome. Ah, não? Não. O Sandro Hiroshi é nome composto. Ah, não sabia. Não sabia. Então, é mais ou menos, por exemplo, se o menino se chama Martim Cazu não é sobrenome. Pois é. Carlos Eduardo. Que nem o nosso Bruno Fares. O Fares é nome, não é sobrenome. Vivendo e aprendendo. Gabriel Mendes fala que o Borussia passa. Eu espero que você esteja certo. Paulo Pereira pergunta: Bates ou Goicoechea? Nossa Senhora! Olha! Um pegava apenas. Eu vou ficar com o Bates pelo começo da carreira, viu? No começo da carreira ele foi zica no Marselha. Mas, olha... Kalel Mota, animados para a temporada 21 da Fórmula 1? Super! Eu diria que... o Lobo tá. Eu diria que tem outras coisas que me animam mais. Na pandemia, não sei, a Fórmula 1 talvez venha a ser útil. Você já eu gosto muito. Temporada nova, Lobo? Eu assisti o primeiro episódio hoje, aproveitando que hoje eu tava de folga, eu assisti o primeiro episódio, eu não tinha visto ainda. Saiu na sexta, você tava de plantão. Então eu assisti hoje o primeiro, mas é bem interessante. Aliás, para quem gosta de documentários, digamos, Drive to Survive é muito bom, não só para quem gosta de Fórmula 1, são histórias bem contadas. Eu sei o que aconteceu e eu acho muito bom, mesmo assim, a narrativa. Eu achei vale assistir. Claro, se você não gosta, se você odeia a Fórmula 1, não assiste, né? Mas se você não odeia a Fórmula 1, é uma história legal. O que eu mais gostei de Drive to Survive é que me poupou de ver a temporada da Fórmula 1. Eu não preciso mais assistir as corridas, eu vejo a série. Eu achei mais divertido que a temporada, mas tudo bem. O Ramon pergunta: Gamarra ou Piquet? Cara, o Gamarra nunca pilotou uma Brabham, né? Então o Piquet. Essa grafia aí é do o Piquet. Por essa grafia é Piquet na cabeça. O Piquet é um gênio. Frank Sinatra, o Wilson Simonal, é claro. Que podia ter jogado na Copa de 70, segundo o próprio. Tá rolando uma conversa boa aqui sobre quantas... O Stein tá fazendo consultoria de uniforme aqui no chat. O Tércio Filho, salve Tércio!
Mandar o tradicional abraço, devolvo. Zé Pereira, se o Radin quiser vir para o Campinense, estou até aceitando. Pago até o valor mais caro do sócio torcedor. Esses caras têm que curtir um pouquinho mais a vida, viu? Eu sei lá, cara. Ir para os 5 de sempre, eu não sei. Primeiro que eles, Manchester, convenhamos. Não sei, eu não iria jogar no Manchester, cara. Nenhum dos dois. Eu quero jogar numa cidade mais legal, cara. Todo respeito a Manchester, eu sei lá. O problema é que Barcelona é uma cidade muito legal e Madrid também, né? Aí eu consigo entender. Isso também, aliás. E dizem que Paris tem seu charme também, mas... Paris também. Sei lá. Pode eu iria jogar no Celta de Vigo. Se eu sou o Haaland, eu ligo pro Celta de Vigo e vamos embora. Um abraço para você, Alex Macedo, o Felipe Hiroshi. O Hiroshi é nome japonês mesmo, igual o Kazu, perfeito. Não sabia, hein? Aprendi essa hoje. Alexandre Souza, Felipe Martins. Estamos terminando o programa. Eu vou usar a Liga Europa como tchau com vocês, tá? Matias Pinto, o meu abraço, o meu tchau. E um olhar rápido para esse Slavia Praga, né? Será que dá para sonhar que o Arsenal vai ser superado pelo Slavia Praga nas quartas de final? É o melhor Slavia Praga de todos os tempos? Olha, não sei avaliar da parte do Slavia, mas se do outro lado tem o Arsenal, tudo pode acontecer, né? Eu acho que os clubes ingleses na Liga Europa muitas vezes não costumam ter foco total, né? Ao contrário desses clubes de ligas mais periféricas da Europa. Então, eu acho que depende muito da intensidade de como cada um vai enfrentar essa chave, né? Mas é isso, acho que é um confronto bem aberto. O Slavia Praga já mostrou, né, que contra o próprio Rangers, que é um time competitivo, né? Então pode aprontar para cima do Arsenal, com certeza. E só para falar, não é o maior Slavia Praga de todos os tempos, o maior é dos anos 30 ali, que formava a base da seleção tchecoslovaca, e tinha o famoso Bican, que tem aí, figura nas listas de maiores artilheiros da história. Mas esse está na segunda boa campanha seguida na Liga Europa, apesar de ter perdido jogadores importantes, né? E o Arsenal tem Davi Luiz, né? Mas e joga a vida na Liga Europa, né? Porque não sobra mais nada para ele nessa temporada. Fica a chance de ir para Champions, praticamente. Tchau, Leandro Stein. Dinamo Zagreb e Vila Real. Olha, eu queria que o Dinamo passasse, então, uma representatividade. O Dinamo, a gente pode falar também que é o melhor time desde os anos 70 do Dinamo, pelo menos nas competições europeias. Vem de bons desempenhos na Champions, já assim, nada tão estrondoso, mas campanhas dignas. Pela maneira como eliminou o Tottenham, acho que merece muito respeito. Mas o Villarreal é um caso de um time que vai apostar na Liga Europa, até por ter caído de desempenho no Campeonato Espanhol quando chegava a disputar as primeiras colocações e a vaga pela Champions. Já não acontece mais isso. É um time que tem um jogador muito inspirado no ataque, que é o Gerard Moreno, que vem fazendo uma temporada muito boa e um começo de 2021, especialmente com muitos gols. Ele foi decisivo nas duas eliminatórias da Champions. E, principalmente, o Villarreal tem o Unai Emery, que é esse especialista de Liga Europa. Tem 3 títulos com o Sevilha, tem uma final com o Arsenal. E é sempre bom a gente dar uma olhada na maneira como os espanhóis encaram a Liga Europa, né? Não levam necessariamente times tão fortes quanto a Inglaterra, mas os times espanhóis sempre têm muita competitividade na Liga Europa. O Sevilha é o melhor exemplo, mas são outras boas campanhas dignas e mencionáveis de espanhóis, mesmo se a gente pegar os títulos do Atlético de Madrid, né? A Liga Europa foi essencial ao processo do Simeone à frente do Atlético de Madrid, então acho que tem esse histórico favorável também para o Villarreal. Tchau, Felipe Lobo. Granada e Manchester United. Então, até quinta-feira, Granada, uma boa surpresa, né, nessa temporada, tem feito bons jogos,
E o United, assim como o Arsenal, precisa desesperadamente desse título, porque já começa a ser uma cobrança, né? Ainda que o United esteja bem posicionado no campeonato inglês, a cobrança por uma taça começa a pesar, né? Para o Solskjaer, que já tem 2 anos e meio de comando aí do United. Então, uma taça de Liga Europa é uma taça relevante, pode ajudar a dar um pouquinho de fôlego e aliviar a pressão. E sobre o Dinamo Zagreb, teve uma piada muito boa na internet, que foi o técnico foi preso, né? Quem não conhece pode ler na Trivela aí o que aconteceu, mas a piada é que ele usou a ligação dele para falar no vestiário, Lads, it's Tottenham, que é uma frase que o Alex Ferguson falava antes dos jogos com o Tottenham, né? Tipo, o Tottenham, não se preocupem. E foi mesmo. É o momento Spursy da temporada, né? Sempre vem aquela entregada do Tottenham. Tchau, Bruno Bonsante. Deixa eu adivinhar, Ajax e Roma? Isso, você é astuto, ligeiro. A Roma é a esperança. Um beijo para você, um beijo para todo mundo. A Roma é a esperança da Itália, né, nas competições europeias, é o único time que sobrou. Então, boa sorte para a Itália. Mas é um time que está em crescimento mesmo, com o Paulo Fonseca, está fazendo uma segunda metade de temporada um pouco mais sólida, passou com curiosa tranquilidade, né, pelo Shakhtar Donetsk na fase anterior. O Ajax também vem fazendo uma boa campanha, eliminou o Young Boys, que tinha eliminado o Leverkusen, mas na primeira rodada passou pelo Lille, que é um time muito forte, está lá brigando pela ponta do campeonato francês. Então, 2 anos aí depois de ser uma surpresa da Champions League, o Ajax também chegando forte na Liga Europa, que é um torneio mais adequado ao poder de investimento que o Ajax tem agora. Tende a ser um confronto bem equilibrado entre dois clubes bem bacanas. Até quinta-feira. Quinta-feira a gente volta com mais uma edição da Trivela, a edição 330. É sempre um prazer conversar com vocês. A gente vem segunda-feira em live, depois, live 6h30, depois o programa cai no seu feed, mais de noite, e de quinta-feira a gente entra 8h30 no ar, ao vivo, e depois, lá para as 10 e pouco, pinga o seu podcast no feed. Sempre um prazer, senhores. Até quinta-feira.